Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de Ciências Sociais número 12. Como eu já falei para vocês, a gente terminou o nosso conteúdo do primeiro semestre. Então, a gente está fazendo revisões dos conteúdos anteriores. E hoje nós vamos voltar lá no início do livro 3, tá? Quando a gente falou de linguagens na história. Será que você lembra? Vamos ver? Vamos acompanhar o slide. Se você quiser pegar o livro, até pode pegar o livro 3, mas não tem tanta necessidade, tá bom? Mas se quiser pegar para acompanhar, legal. Bom, então o que a gente vai fazer? Na verdade é o livro 3, aqui está errado, o livro 2, depois a tia Jorge vai consertar para mandar o PDF para vocês. A gente vai relembrar alguns conceitos dessas atividades e depois vamos fazer algumas atividades aqui mesmo no slide. E tem uma questão só para vocês fazerem pós-videoaula. Quando acabar a nossa videoaula, vocês passam as atividades, os exercícios para o caderno, tá bom? De Ciências Sociais. Então, vamos lá. Linguagens na história. Linguagem, primeiro vamos relembrar o que é linguagem. Linguagem é todo tipo de recurso que você usa para se comunicar com os outros. Seja para passar para transmitir uma opinião, uma ideia, um pensamento, um conhecimento. Você usa a linguagem. Essa linguagem, ela tem várias maneiras de se comunicar. Você pode se comunicar falando oralmente, você pode se comunicar escrevendo, você pode se comunicar, inclusive, com a expressão. Quando você, de repente, faz uma expressão, você comunica um sentimento, uma expressão de medo, de susto, de alegria, né? É uma forma de se comunicar. E a gente tem dois tipos de linguagem, verbal e não verbal. A verbal é aquela que a gente usa as palavras, seja ela escrita ou sejam elas escritas ou faladas, tá? Essa é a linguagem verbal. E a linguagem não verbal são todos os outros tipos de linguagens que a gente não usa palavras. São os gestos, as expressões, os sinais, os símbolos. Então, por exemplo, aqui a gente tem a placa que indica como forma de símbolo a quilometragem, o semáforo, né, ou sinaleiro, também que indica quando você para, quando você continua. A escultura, que quer transmitir algo que o artista que fez, ele fez com um propósito de transmitir uma mensagem. Então, a escultura, ela transmite uma mensagem. Temos também os símbolos, como eu mostrei lá na frente algumas placas de trânsito, a gente também tem os símbolos, que são espalhados em vários locais para que a gente possa entender como se comportar em relação ou diante dessas placas e situações que tenham essas placas. Olha, são pessoas, aqui a gente sabe que são pessoas, né, que podem atravessar de repente a rua, são pedestres, né? Indica que ali tem, nesse local, passagem de pedestre, aqui perigo. Esse aqui, objeto que pode quebrar, geralmente isso tem embalagem, quando você compra alguma coisa, e aí traz aquela embalagem que vem da internet, quando é de vidro tem isso aqui, para a pessoa que está transportando saber que aquilo ali tem que ser transportado com cuidado. Aqui, o local que não pode ficar falando, como hospitais, bibliotecas, não pode ficar falando alto, evitar, né, conversar. Bom, a gente não tem registro de como era a comunicação antigamente dos nossos ancestrais. Se eles se comunicavam por gesto, por sons, emitiam sons, né? Não tem nenhum registro. O registro mais antigo que tem de comunicação são as pinturas rupestres que a gente já estudou, não é verdade? Porém, tem o registro também da escrita mais antiga. Alguns pesquisadores entendem que a escrita mais antiga foi criada por volta do ano 4000 a.C. e na Mesopotâmia. Alguns acreditam que foi na Mesopotâmia, essa escrita foi denominada cuneiforme.
E outros estudiosos defendem que a escrita ela foi criada ao mesmo tempo em vários locais diferentes, como China, Egito, entre outros. Cuneiforme é uma escrita cujos símbolos representam uma ideia. Ok? E agora a gente vai fazer algumas atividades para relembrar aí esse conteúdo. Então, número 1. Assinale a opção que não representa um exemplo de linguagem não verbal. Não representa a linguagem não verbal. Quadro, um quadro, né? Uma pintura, uma conversa, semáforo e escultura. Qual é o único aí que não representa a linguagem não verbal? A conversa, porque quando você conversa, você fala, você usa as palavras. Então, é uma linguagem verbal. Você usa o verbo, né? Você verbaliza. 2. Como ficou conhecida a escrita mais antiga? Muito fácil que acabamos de falar. Rupestre, alfabética, cuneiforme ou espontânea, na verdade, cuneiforme. Rupestre eram desenhos, né, feitos em rochas, mas a escrita mesmo, utilizando símbolos, né, que representem a fala, foi a linguagem cuneiforme. 3. Qual a forma de linguagem mais antiga de que se tem registro? A gente acabou de falar, a forma de linguagem não é a escrita cuneiforme. Cuneiforme foi a escrita, tá? A gente está falando as pinturas rupestres, as libras ou as notas musicais. Qual foi a forma de linguagem mais antiga que se tem registro? As pinturas rupestres. Agora a gente vai dizer o que significa cada símbolo desse, tá? Esse aqui significa pare. Esse aqui, vocês sabem o que significa? É atenção ou pode ser perigo também, tá? Aquele outro que tem a caveirinha, geralmente é um perigo de morte, é uma coisa muito mais séria. Agora aqui, ó, atenção, ó, alguma coisa que você tem que ter atenção porque é perigoso, tá? Esse aqui representa reciclável, que o produto é reciclável. Geralmente você vem na caixa de algum produto e aí mostra que aquilo ali é reciclável. E esse aqui, local para ciclistas ou uma ciclovia, indicando que ali vai passar bicicleta, vão passar ciclistas. E o número 5 vocês vão fazer pós-videoaula. Como você representaria a amizade, peraí, que foi embora, a amizade na linguagem não verbal? Compartilhe sua representação no caderno. Por exemplo, se você quiser fazer um desenho, uma foto, uma escultura, o que você vai usar para representar a palavra amizade? Aí o que você decidir, você vai depois compartilhar colocando no caderno, tá? Se for uma foto, você vai botar a foto no caderno. Se for um desenho, pode ser só a foto impressa, tá? Se for um desenho, você vai fazer o desenho e botar no caderno. Se você vai fazer uma escultura, tira a foto e bota no caderno. Ah, eu quero representar com um objeto. Se não der para botar no caderno, você pode desenhar aquele objeto no caderno ou tirar foto também e botar no caderno, tá bom? Mas tem que ter no caderno porque a gente vai ver quando voltar o que cada um usou para representar a palavra amizade, tá bom? Um beijo. Ah, não esqueçam, copiem as questões do 1 ao 5 no caderno de vocês, tá bom? Data, cabeçalho completo, aula de ciências naturais, ciências sociais, desculpa, e façam um registro no caderno de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula.